Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live de domingo, mais uma live de Evangelho e Orações, aqui do nosso grupo Núcleo Espírita Plano Maior. Sejam bem-vindos. Quem já está aqui com a gente, boa noite para vocês. Ó, a Elka já deu boa noite aqui, boa noite, Elka. Reinaldo também. Pasqualini, boa noite, Reinaldo. Vamos chegando, pessoal, esse domingão de calor aí, né? Vamos com calma, vamos dando oi pro pessoal aí, para a gente começar mais um evangelho. Hoje a palestra é bem legal, tá? Um assunto interessante e tem bastante conteúdo. A palestra tá meio longa, viu? Sei que no calor às vezes é duro a gente ficar aguentando aquele falatório um tempão, mas acho que vai ser interessante. Pelo menos foi bem estudada, o que é importante, né? Ó, Michele Delgado também está aqui com a gente. Boa noite, Michele. Vera Lúcia Tamashiro está aqui com a gente também. Boa noite, Vera. Cleusa Almeida está aqui com a gente. Boa noite, Cleusa. Leida Aparecida. Elizabeth Cândido Ramos, boa noite. Rogério Viviane Matias, boa noite para você também, Rogério. Silvana está aqui com a gente também. Boa noite, Silvana. Gláucia Lemos, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Vamos começando aqui. Vamos se aproximando aqui. Ó, Joaquim Quesada também está aqui com a gente. Boa noite, Joaquim. Débora Reis também, boa noite. Estamos Lúcia e eu aqui. Eu vou fazer a abertura aí a palestra, depois a Lúcia vem com as vibrações e agradecimentos finais, encerramentos, tá bom? Então, mais um domingão aí. Já estamos caminhando para o final do ano, né, gente? Já estamos em 12 de novembro, último trimestre do ano aí. O calor já chegou, não sei para quem gosta. Eu adoro, então não posso reclamar. Hoje fez bastante calor. Eu não pude aproveitar muito porque eu tive um compromisso, tive que resolver umas coisas, mas senti o calor ali. Quem pôde aproveitar deve ter aproveitado bastante. Cláudio Milaza está aqui com a gente também. Boa noite, Cláudio Mi. Thelma Calete, boa noite. Cláudia Carreira, boa noite também, está aqui com a gente. Maria Inês Mota, boa noite para você também. É isso, pessoal. Já deu tempinho para o pessoal ir chegando. Vamos até aí 5 minutinhos de live. Vamos ver se entra mais alguém aí para a gente já começar aí, senão o pessoal acaba perdendo o início, né? A gente sempre espera os primeiros 5 minutinhos. Mas quem chegou no horário tem que ser respeitado, né? Então, vamos tocar o nosso barco aqui, tá bom? Ó, tem toda a turma do Reinaldo aqui, sempre uma turma bem grande, né, Reinaldo? Boa noite para todos vocês aí também, tá bom, gente? Vamos lá, então? Bom, a nossa palestra, a gente dá sequência aqui no Palavras de Vida Eterna. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês que eu tô com a garganta meio seca por causa do tempo, então pode ser que de vez em quando eu dê uma pausinha para tomar uma aguinha, tá bom? Porque a minha garganta está um pouquinho ressecada aí, mas não se preocupem, estou bem, tá bom? Então a gente vai continuar, né, o Palavras de Vida Eterna, que a gente está estudando desde o início do ano. Já também estamos indo para o final. Esse aqui é o capítulo, a gente vai hoje ver o capítulo 66, a palestra é no ato de orar. E a nossa palestra de abertura sempre, eu quando faço a abertura junto com a palestra, tento associar um pouco as coisas, para a gente já pegar aquela intimidade com o assunto, já ir se acostumando, né? Então, vamos lá na nossa prece de abertura, que é uma prece, é uma oração bem completinha, que é uma ajuda. Essa prece é do Emmanuel, foi psicografada pelo Chico, nosso querido Chico. Então, é uma prece bem interessante lá e bem condizente com o tema. Ela diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos,
a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Amém. Então vamos agradecer ao plano espiritual, ao nosso querido Mestre Senhor Jesus Cristo, Mestre do planeta Terra, pela oportunidade de estarmos aqui essa noite. Mais uma noite de evangelho, mais uma noite de aprendizado, mais um passinho dado, um pequeno passo na direção da perfeição que foi Mestre Jesus, do caminho do nosso querido Mestre Jesus. Então vamos agradecer aqui a oportunidade, né? Agradecer também para que esses ensinamentos que nós vamos receber, que nós vamos ouvir, possam ser absorvidos, que possam ser internalizados, de forma que nós possamos, o mais brevemente possível, colocá-los em prática para nos tornarmos pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, meus amigos. Eu vou deixar a Lu aqui de cantinho, mandar um beijão para a Lu, já te trago, tá bom? Vou ficar aqui para a gente fazer a nossa palestrinha. Estou aqui com vocês. Olha, eu acabei não dando boa noite pro pessoal, mas Daiane Melo mandou boa noite para todos. Boa noite para você, Daiane. Ivete Pedrini também, dando boa noite. Mari Sônia Mota também está aqui com a gente. E o André Gentil também já está aqui, dando boa noite para todo mundo. Então, boa noite para vocês também. Tá bom? A nossa palestra de hoje, gente, como eu tinha comentado no início, é no ato de orar. Palavras de Vida Eterna, capítulo 166, página 173. E vocês vão perceber, eu vou explicar com mais detalhe, mas vocês vão perceber por que a oração de abertura tem a ver com a palestra. Porque, se você for ver nessa oração de abertura, e na maioria das orações de abertura que vem do plano espiritual, que são psicografadas, mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo pelo Kardec, ou nos livros do Chico, são orações que não têm grandes pedidos materiais. Olha, ninguém pede um emprego, por exemplo, ou ninguém pede um carro novo, ninguém pede mais dinheiro, ou pagar na Mega Sena, ou ninguém, mesmo saúde, não é esse tipo de oração que é pedido. O que ele pede é evolução espiritual, né? Que a gente tenha boas ações, pede paciência. E a nossa palestra é exatamente isso, que é o jeito, vamos dizer assim, não é um jeito certo, porque não existe um jeito certo, mas um caminho mais ideal para a nossa oração, para que ela seja mais efetiva, para que ela seja ouvida com mais facilidade pelo nosso querido Deus, pelo nosso Pai, né? Então, vamos começar aqui a nossa palestra. Todo o texto do Palavras de Vida Eterna começa com um trecho do Evangelho, né? E ele diz assim: qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Quem falou isso foi Jesus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 9. E nesse texto que começa, o texto que é do Emmanuel, da Palavras de Vida Eterna, que começa com esse trechinho do Evangelho, o Emmanuel apresenta situações em que pedimos ao nosso Pai terrestre é o Pai encarnado, é o Pai que ajudou para a gente dar a luz, né? O Pai físico, vamos dizer assim. Então, o Emmanuel apresenta situações que às vezes coisas que a gente pede para o nosso Pai e que nem sempre nós conseguimos, né? Por quê? Porque o Pai terrestre, ele considera a situação, a necessidade, o tempo, a disponibilidade financeira,
e às vezes o merecimento na hora de atender um pedido nosso. Então, quando a gente é criança, pai, me dá um. Hoje, eu vou falar atualmente, né? Antigamente a gente pedia os presentes mais caros ali, carrinho de controle remoto, ou um autorama, eram os presentes mais caros. Hoje em dia é o celular, né? Toda criançada quer sempre o último iPhone que foi lançado, e é aquele precinho bacana, né? Vocês sabem bem quanto custa um iPhone 0 km, né? E a criançada não tem muito essa noção de valor, né? Do valor do dinheiro, quanto é suado, quanto a gente se esforçar para trabalhar, para ganhar o valor de um iPhone novo, zero, né? Última geração, eu estou falando. O mais recente lançado. Mas eles pedem. E o nosso pai pede para o pai, pede para a mãe. E nosso pai e nossa mãe analisa, né? Quantas vezes o nosso filho já pediu um presente, mas não está indo bem na escola e você fala, olha, você tira um 10 na próxima prova que eu te dou isso que você quer. Para dar uma incentivada nele a estudar, né? Ou, me dá um iPhone, não, filho, é muito caro, não dá, pede outra coisa. Pode ser um celular, no lugar de ser o 15, que é o último, pode ser o 13, pode ser o 12, dentro o 8, depende da condição de cada um, não vou entrar nesse mérito, né? Mas a gente analisa as coisas, analisa os pedidos, né? Por exemplo, uma criança não pode chegar e falar, pai, me dá uma faca do Rambo. Você não vai dar uma faca com corte afiadíssimo para uma criança, entendeu? Tem brinquedos perigosos, me dá, sei lá, um arco e flecha de ponta, de aço, por exemplo, que pode machucar, né? Me dá uma faca, coisas que podem machucar, né? Até para crianças muito pequenas, tem aqueles. A gente não compra aqueles brinquedos muito pequenos, podem ser engolidos, né? Ou alguns desses brinquedos são, vamos dizer assim, inadequados para a idade. Então, cada brinquedo ali tem a sua classificação etária e tal, né? Então, a gente toma cuidado para não machucar, né? E às vezes tem aquele outro filho também que às vezes não tem maturidade suficiente para lidar com dinheiro. Ou, por exemplo, ainda não aprendeu bem o valor e você dá o dinheiro e ele sai gastando com supérfluo. Não, estou falando aí já no caso, não de presentes caros, mas no caso de uma mesada, por exemplo. Filho, vou começar a dar uma mesada para você. Ele vai só gasta em porcaria, tinha que usar o dinheiro para comer na escola e ele não come e gasta com um monte de coisa errada e tal, né? E aí você tem que dar uma restringida, falar, não posso dar essa quantidade de dinheiro, ou então corta de uma vez, ou ver alguma outra alternativa para que essa criança possa, sei lá, comer na escola, mas sem o dinheiro na mão, né? Dar em ticket de alguma outra forma. Então, o pai terrestre, em hipótese alguma, ele acabará com a esperança do filho, né? Mas às vezes ele restringe algumas coisas para o próprio bem dos filhos, né? Que vai conceder aquilo que precisa. Depende muito da conveniência, da segurança, até que o filho alcance o nível de maturidade, de responsabilidade, às vezes de merecimento, ou às vezes de habilitação. Não adianta um filho de 14 anos pedir a chave do carro. Não pode dirigir 14 anos, não tem carta. Então você não vai dar. O correto é não dar, né? Eu sei que ainda mais antigamente se dava, né? Né? Mas o correto é não dar, tá? Então vamos aqui falar o que é certo. Então a gente tem que, vamos dizer assim, dar uma limitada nas coisas. Agora, já o nosso Pai Celestial, Deus, eu estou falando de Deus, ele é infinita bondade, amor, misericórdia, perfeição. E a gente pede coisas para ele também, não pede? E como que a gente pede as coisas para Deus? Através da oração. Quando o nosso filho vem ao vivo ali, a gente tem que arrumar uma forma de se comunicar com Deus. E Deus está lá sempre para nos ouvir. E nós temos esse canal aberto, esse recurso, essa ferramenta para falar com Deus, que é a oração, que a gente pode usar. E a gente tem que usar a oração em todos os momentos que nós precisarmos. Tá? Não precisa economizar. Já pedi ontem, será que hoje eu posso orar de novo? Pode. Aliás, ore à vontade, quanto precisar. Tá? Mas nós sabemos, no entanto, que nem sempre ele nos dá exatamente o que nós pedimos, ou às vezes não dá no tempo que nós pedimos, né?
A gente precisa de uma coisa muito urgente e às vezes a gente não consegue. Né? Quem nunca viu aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas? E é óbvio que essa frase foi criada por um encarnado, né? Por um ser humano, uma pessoa. Porque essa frase, gente, se a gente for analisar com carinho, é completamente absurda. Porque Deus é perfeito, né? Deus não erra. Né? O que a gente chama de linha torta, a gente encarnado aqui, nós somos imperfeitos, é porque não é que foi feito do jeito errado, mas foi feito do jeito que nós imperfeitos imaginávamos. E provavelmente o jeito que nós gostaríamos, o que nós imaginávamos que as coisas deveriam acontecer, é que estavam imperfeitas porque nós somos imperfeitos. Agora, Deus é perfeito. Tudo que Deus faz do jeito que ele faz é sempre correto, é sempre perfeito. Nós é que não temos evolução suficiente para entender as coisas de Deus, para entender os caminhos que ele põe. É a gente que não tem capacidade para entender. Não é ele que escreve torto, certo? Deus, como nosso Pai, ele sabe exatamente o que ele precisa dar para o filho que pede. Então, quando a gente pede, ele sabe o que a gente precisa receber. E nem sempre nós vamos ter aquilo que pedimos na hora e principalmente no formato que pedimos. Porque na maioria das vezes, nós não estamos preparados para receber aquilo que pedimos, apesar de achar que temos merecimento. E apesar de achar que não, eu preciso aquilo daquele jeito que eu pedi. Mas nem sempre a gente tem condições de receber. Em nível de evolução, eu estou falando, né? Em nível, às vezes, até de moral. Temos que lembrar que a vontade de Deus é que tem que ser atendida. Então, não é o que a gente quer, é o que Deus quer. Quem tem realmente fé, aquela fé verdadeira, confia na decisão dele e entrega as decisões nele. A gente pode até pedir, mas se a coisa não acontece, a gente tem que confiar que a decisão dele foi perfeita. Desculpa, viu, gente, que minha garganta tá péssima. Aí tem que confiar que a decisão dele é perfeita e que esse é o caminho mais certo, que é o melhor para nós. É a decisão que ele tomou, mesmo que seja ao contrário do que a gente estava pedindo. Nós temos que reconhecer que quando a gente que quando alguma coisa que nós queríamos que acontecesse não deu certo, é porque realmente não era o caminho correto, não era a vontade dele. E nós temos que ter paciência e resignação para aceitar essas decisões. É claro que nós ainda temos o nosso livre-arbítrio, né? E isso é importante para que as coisas que precisam acontecer realmente aconteçam, né? A gente não pode ficar sentado esperando as coisas caírem do céu, né? A gente também não pode ser radical a ponto dizer, livre-arbítrio manda em tudo. Isso é um pouco de radicalidade. A gente não pode ser assim, né? Então, se tudo é na decisão de Deus, é tudo do jeito que ele quer, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pular de um avião sem paraquedas. E eu quero que Deus me salve, porque não é minha hora de desencarnar, então eu não vou desencarnar. Eu vou pular do avião sem paraquedas e não vai acontecer nada comigo, porque Deus não quer. Isso não é bem assim, né? O livre-arbítrio diz que isso chama suicídio. Então, por favor, confie nas decisões dele, mas dentro do livre-arbítrio, tá bom? Sem nenhuma radicalidade, por favor. Ou também a gente não pode ficar reclamando e nós nunca ganhamos na Mega Sena. Nossa, eu oro tanto para ganhar na Mega Sena, nunca ganhei. Pô, mas você joga pelo menos? Não, também não estou jogando. Ué, então, né? O nosso livre-arbítrio tem que colaborar para as coisas que a gente quer que aconteçam. A gente tem que usar o livre-arbítrio para estar no caminho. Tudo bem? O nosso livre-arbítrio existe para que possamos reagir às nossas provas e aprender com elas. E nossas conquistas, elas vêm do nosso merecimento, através do reconhecimento das nossas ações corretas. Ou seja, a gente precisa merecer, a gente precisa fazer o bem, a gente precisa praticar a caridade
para ganhar as coisas, né? Sentado no sofá, vendo televisão, assistindo Netflix o dia inteiro, as coisas não vão acontecer. A gente tem que aprender a correr um pouquinho atrás, tá? Que apesar das coisas acontecerem a gosto de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? É uma comunhão. Eu sempre digo que é uma comunhão. Deus faz a parte dele, a parte perfeita, lembrando que ele é sempre perfeito, então ele não erra. Então ele vai fazer exatamente o que tinha que acontecer. E a gente vai fazer a nossa parte também para que as coisas fluam no caminho certo, para que a gente mereça, tá bom? Deus vai nos dar exatamente o que precisamos para conquistar o que precisamos. Então Deus muitas vezes não dá o que a gente precisa, mas ele dá a ferramenta. Ele pode dar o caminho, ele pode dar a inspiração, ele pode dar o recurso que a gente precisa para conquistar o que a gente precisa. Ou para conquistar o que a gente quer, o que a gente está pedindo. Né? Não adianta a gente pedir um novo emprego e não fazer nenhuma entrevista de emprego. Ué, você não vai nem. Um monte de gente chama para entrevista, você não vai nenhuma. Aí entra lá com Deus, pô, Deus, eu estou pedindo um novo emprego e você não me deu. Pô, mas você não vai nem entrar na entrevista, ué? Vamos fazer a nossa parte, né? Temos que ter fé que Deus nunca nos abandona. Ele sempre vai estar junto conosco. Ele quer o nosso melhor. Temos que persistir, melhorar, utilizar aquele recurso que nos foi dado para podermos caminhar na trilha do nosso crescimento espiritual. Certo? A gente vai receber um recurso, não um presente. A gente vai receber um recurso para a gente conquistar o que a gente quer. É através da oração que nós podemos falar, louvar, pedir e agradecer a Deus. Então, o que a gente pede na oração, gente, são os recursos, não os resultados, tá? E a gente pode louvar também, mostrar o nosso amor, a nossa fé a Deus. Pode pedir, agradecer, até desabafar. Ele vai nos ouvir. A verdadeira prece é aquela que sai do coração. Aquela que a gente pede com vontade e fé suficiente de que vamos conquistar. A Igreja Católica tem aquele ato de confessar, né? Quem já, não sei se todo mundo aqui foi direto para o Espiritismo, mas quem já passou pela Igreja Católica, fez batismo, primeira comunhão, aquelas coisas, até crisma, passa por essa fase de confessar, tem que ir lá confessar e tal. E aí o padre vai e passa a penitência. Reza 3 Pai Nosso e 10 Ave Maria. E aí nós rezamos de decoreba, né? A gente fecha o olho lá, dá uma ajoelhada, e aí eu rezo o mais rápido possível, às vezes até por uns trechinhos, para poder sair de lá rapidinho e pecar de novo. Gente, desculpa, mas essa reza aí, essa prece de penitência, serviu para nada. Não resolveu nada. Quando a gente erra, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se arrepender. De verdade, de coração. E aí, com esse arrependimento, a gente pode fazer uma oração de pedir perdão. Mostrar para Deus que a gente realmente está arrependido. Esse negócio de penitência aí, decorada, meu, esquece. Isso não serve para nada. Não serve para nada. Tá? Eu sei que o ato de confessar, muitas vezes é um desabafo, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem que conversar e aí ela vai até o padre, porque o padre tem que manter o sigilo, né? E aí a pessoa fala lá um monte de coisa, confessa tudo que fez de errado. E aí esse ato de desabafar ajuda um pouco, tira um pouco do peso da pessoa. E o padre também, ele dá um livramento, né? Ele fala, não, tudo bem, pega a sua penitência, mas Deus, eu vou te abençoar aqui, Deus vai te abençoar e tal. Então isso funciona para algumas pessoas, mas eu digo assim, a prece da penitência, esquece. É fazer ou não fazer, não vai mudar nada. Tá? Acreditem que um pensamento partindo do coração é muito mais ouvido pelo Pai Celestial do que essas longas preces recitadas por hábito. Quase sem um objetivo claro, né? Pega lá, vou ler lá uma prece, lá só para dizer que fiz. Sabe aquela prece de hora marcada?
Não é diferente do nosso evangelho aqui, de domingo, que a gente estuda, que a gente conversa, que a gente analisa. Estou falando isso, estou falando assim, tem gente que tem, antigamente tinha um pessoal que, 6 horas, até eu via no rádio, eu era criança, eu via isso com a minha avó. Criança mesmo, 5, 6 anos, eu lembro. Era 6 da tarde, tem no rádio aqui a prece das 18 horas, vamos ouvir. O cara falava lá meia dúzia de abobrinha lá, ou rezava alguma coisa lá. Se você não estava focado ali com a fé, com o espírito aberto, para naquele momento realmente se comunicar com Deus, estava fazendo aqui só por obrigação, só para bater ponto, esquece, não serviu para nada. Né? Os nossos benfeitores espíritas já nos ensinaram que orar é adorar a Deus. E Jesus também nos ensinou que quando orar, entrei para o seu aposento e orar em silêncio. Isso é uma passagem do Evangelho de Jesus, né? Ele fala assim, entrei para o seu aposento e orar em silêncio. O aposento que Jesus fala, que o Jesus sempre falou em metáforas, né? Ele não quer dizer sentar no seu quarto e orar em silêncio, não. Não é a nossa casa, e sim nosso interior, nossa alma. Nosso aposento é dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma. Tá? A gente pode orar em qualquer lugar, não é porque Jesus falou entrar em seu aposento que eu só posso orar no meu quarto. Não. A gente pode orar em qualquer lugar. Pode orar em casa, mas pode orar no trabalho, até no banheiro do trabalho. Você brigou com o seu chefe lá, antes de você falar alguma groselha lá, uma coisa que vai piorar a situação, vai no banheiro do trabalho, faz uma prece lá dentro, em silêncio. A parte do silêncio é legal, né? Não o cara da cabine do lado vai falar, meu Deus, o que está acontecendo aí, né? O cara... Então, vamos orar em silêncio? Beleza. Fecha o olho lá. Pode orar no banheiro, não tem problema nenhum. Porque quando Jesus fala, entrei para o seu aposento, é internamente. Né? Então, a gente pode orar no trabalho, até no banheiro do trabalho, se precisar, no transporte público, no carro, num restaurante. Né? Tem gente que sempre faz aquele agradecimento antes de comer, e se é de coração, cara, aquele agradecimento pela refeição, tá valendo, super legal. Sou super a favor. E a oração não precisa ter muitas palavras, mas sim vontade e fé. Saber rezar, orar, não é repetir as frases sem nem analisar o seu significado. Pode ser um hábito. Por exemplo, a gente está aqui todo domingo, virou um hábito. Né? Na pandemia, já está anos aqui fazendo nosso evangelho, nossas orações. Mas sempre com muita fé, sempre conectado ao alto nas vibrações, não é? Sempre com o coração aberto, analisando a mensagem, estudando. Né? Isso é importante, isso é o verdadeiro orar. E não ficar repetindo o negócio que você decorou lá. Vou rezar aqui 3 Pai Nosso, pega o terço, 10 Ave Maria para cada Pai Nosso e vai na decoreba, quanto mais rápido, melhor, mais você se livra. Não, nem precisa disso aí. O que a gente faz aqui é muito mais completo, agrega muito mais. Né? Então, a gente pode fazer disso um hábito, mas não como uma obrigação, uma coisa que você faz para se livrar, mas como um momento mesmo de se conectar ao alto, de conversar com o nosso Pai, tá bom? Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos apresenta vários modelos de prece. E não é para decorar aquelas preces para repetir, mas é para aprender o modelo. E aí, a partir desse modelo que ele coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente organiza nosso pensamento para a gente entender a estrutura de uma prece bem feita. E aí a gente coloca as nossas necessidades, a gente personaliza porque a gente precisa dentro daquele modelo, daquele encaixe. Por exemplo, as vibrações que a gente faz aqui, eu faço uma vibração, a Lúcia faz outra, o Clóvis faz outra, eu já vi o André Gentil, todo mundo faz uma vibração, mas o modelo é mais ou menos parecido, envolve as mesmas coisas, as mesmas pessoas, né? A nossa vibração que a gente faz é sim um tipo de prece. Só que a nossa vibração ela é mais ampla, né? A gente pede pelo planeta, pede pelos países que estão em conflito armado, pede por vários, pelos desabrigados, pelos presidiários, pelos enfermos. A gente pede por mais amplo, né? Elas inserem praticamente
engloba todos os seres encarnados possíveis. Mas a gente também pode orar e deve orar de forma mais específica, individualizada. Fazer uma oração, agradecer as nossas conquistas, agradecer o que Deus proporcionou na nossa vida. Então, cada um ganhou uma coisa diferente. Então, cada um agradeça do seu jeito as suas coisas. O que o Kardec faz no Evangelho é apresentar um modelo, mais ou menos uma estrutura, e cada um encaixe o que você entende ser necessário, o que você conquistou. Você personaliza a oração. E isso é legal pra caramba, né? Esse é o caminho. A prece deve elevar-se humildemente aos pés do Senhor. Então a gente tem que reconhecer a grandeza de Deus, a perfeição de Deus, né? E deve mostrar as nossas fraquezas, porque nós somos seres ainda que pecamos, seres que erramos e erramos muito, né? Então nós somos muito imperfeitos ainda, temos muito a evoluir. Então a gente pode, numa prece, suplicar o amparo de Deus, né? O seu perdão, a sua misericórdia, não tem problema nenhum. É isso mesmo que ele diz, né? E a nossa prece tem que ser profunda, pois a nossa alma que deve se elevar ao Criador. Então, quanto mais a gente focar, aprofundar, melhor. Né? A prece deve conter os pedidos das graças que realmente necessitam. É isso que estava na oração de abertura, né? Lá naquela oração, ele não pedia bens materiais, mas ele pedia paciência, pedia ferramentas para evoluir, ferramentas para melhorar, para se tornar uma pessoa melhor. E é isso que estamos falando aqui novamente, né? Então, é inútil também pedir ao Senhor para encurtar as nossas provas. Todos nós temos provas, provações para cumprir na nossa vida. E pedir para simplesmente encurtar não vai dar, né? Por exemplo, eu não posso pedir para não sofrer. Eu vou pedir só quero alegrias e riquezas. Não. O que a gente tem que pedir é ferramentas para passar pelas provas de forma mais fácil. As provas a gente tem que passar. E porque isso faz parte da nossa evolução, né? É as dívidas que a gente tem que pagar. Então, se eu tirar as dívidas, eu não paguei nenhuma dívida, essa encarnação vai ficar em falta, né? Então, o que a gente tem que pedir? São os bens mais preciosos, que é a paciência, a resignação, a fé, o perdão, tá bom? Tem que pedir a própria melhoria moral, melhoria espiritual. Nós temos que lembrar sempre que a nossa verdadeira vida não é aqui na Terra, né? A nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Então, pedir sucesso aos empreendimentos terrenos e reclamar quando as coisas não atingem, não faz muito sentido, porque a nossa vida não é aqui na Terra, é lá. Vou pedir, vou abrir um restaurante, vou pedir para o meu restaurante fazer muito sucesso. O restaurante não deu certo. Desculpa, não é culpa de Deus, não, gente. E assim, tá? Eu gostaria também que o seu restaurante tivesse dado certo, mas ficar bravo e pôr a culpa em Deus não faz o menor sentido. Ou reclamar não faz sentido, porque o seu pedido não faz sentido. Porque você tem que pedir coisas para a sua evolução moral, para a gente estar com o espírito mais elevado, a nossa verdadeira vida aqui é só uma passagem. Então, nem faz sentido pedir essas coisas, né? Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 25, esse capítulo ele trata de buscais e achareis. O capítulo como um todo, tá? Depois, se quiserem dar uma lidinha, recomendo. Mas tem um texto que ele fala assim: peça a luz que iluminai vosso caminho e ela vos será dada. Peça força para resistir ao mal e a terei. Peça assistência aos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. Eles vos servirão de guias. Peça bons conselhos e eles nunca serão recusados. Batei a vossa porta e ela vos será aberta. Mas peça sinceramente, com fé, com fervor e com confiança. Veja, aqui a gente só pediu ferramentas para enfrentar os desafios, para enfrentar as nossas dificuldades, né? Então, eu estou pedindo aqui força para resistir ao mal, luz, estou pedindo assistência dos bons espíritos, posso pedir paciência, né? A prece, gente, deve ser uma prática diária. Sem que para isso seja preciso retirar seus aposentos, ou a gente não precisa se retirar para aposentar, a gente pode fazer a prece em qualquer lugar, né? Como eu tinha falado lá em cima, lá antes.
Ou também não precisamos ficar lá e se ajoelhar numa praça pública, ou em qualquer lugar. Está na igreja, vai lá, ou, não sei se vocês vão aí na igreja ou no centro espírita, não precisa fazer aquele show, não precisa de nada disso. E fecha ali, fecha o olhinho, leva o pensamento ao alto. E ora com fé, ora internamente com fervor e confiança, que é isso que mais importa. Sabe? De show, de cena, isso é uma das algumas, eu tenho algumas, mas é uma das críticas que eu tenho à igreja evangélica, apesar de ser cristã e confiar e seguir os passos de Jesus, o que é muito interessante e importante, mas é uns shows, eles fazem muita cena, muito show. E Jesus, ele falou que não é bem isso, né? A interpretação deles é um pouquinho diferente, respeito, não tenho problema nenhum com nada disso, mas me incomoda um pouquinho essas cenas que eles fazem. Tá? Mas ela pode ser diária, pode ser uma prática diária. Tem gente que faz oração logo que acorda, para agradecer o dia, agradecer que acordou, né? Elevar o pensamento ao Senhor quando recebe um momento de felicidade. Pô, então, consegui uma conquista, consegui, aliás, recebi uma promoção e tal, consegui uma conquista, comprei um carro, não é bem material, mas pode ser uma coisa, nasceu um filho, conheci a mulher da minha vida, qualquer coisa maravilhosa, agradecer, meu. 5 minutinhos ali, fecha o olhinho, agradece. Pô, bacana, né? Agradecer ao Senhor pela conquista que a gente quer. Ou, por exemplo, foi evitado um acidente. Ou, olha, meu, é triste falar isso, mas acontece, né? Às vezes o carro da frente foi assaltado e o seu não foi. Né? É um livramento. Vamos agradecer, né? É triste ver o carro da frente sendo assaltado? É triste, mas podia ter sido o seu. Então, talvez você tenha recebido um livramento ali. E vamos agradecer. Quando um acidente foi evitado, ele tomou aquele susto, mas no fim não aconteceu nada, né? Ou mesmo quando a gente pode ser atingido de leve por uma contrariedade, mas a gente pelo menos faz uma oração, fala, oh, aconteceu isso, eu sei que precisava acontecer e tal, então me dá força, me ajuda a enfrentar esse obstáculo, vamos sempre pedir e orar, né? A gente tem que, é dever de todo mundo agradecer em pensamento por tudo que a gente recebe. E é um ato de arrependimento humilhar-se diante do juiz supremo, né? Ou seja, a gente tem que ser humilde quando fala com Deus, não arrogante ou criticá-lo. Imagina, a gente, seres imperfeitos, criticando Deus, nosso Criador, porque a gente não recebeu o negócio que a gente quer. Pô, é brincadeira quando acontece. Eu vejo gente fazendo isso, eu falo, meu Senhor, qual o nível de evolução desse ser humano? Meu Deus! Né? Porque, gente, nosso Criador, ser perfeito, tem que ser muito humilde quando fala com ele, muito, muito mesmo. Ainda mais quando a gente comete uma falta, né? Quando a gente erra. Então, aí que a gente tem que ser mais humilde ainda, começar pelo arrependimento, né? Qual o problema da gente chegar para Deus e falar, Deus, me perdoa, pois eu pequei, às vezes por orgulho, egoísmo, ou até falta de caridade, né? Que custa a gente falar, olha, concede-me força para não falhar de novo e coragem para reparar meu erro. Meu, uma linha. Isso aqui dá uma linha, é uma frase que a gente está fazendo aqui. Olha que oração forte. Você está pedindo desculpa pelo erro, quer dizer, você está se mostrando arrependido e está pedindo força para não errar de novo e coragem para repetir o erro, para corrigir o erro. Olha que prece de uma linha, mas que prece maravilhosa é essa. Tá bom, meus irmãos? Então, se a gente assim proceder, a prece vai beneficiar a todos. Então, eu fico por aqui. Essa foi a palestra de hoje. E agora eu vou trazer a Lu para a gente fazer as vibrações. Eu acho que eu me estiquei um pouquinho, então desculpem o horário. Deixa eu trazer a Lu aqui. Oi, Lulu, tá aí? Eu vou pôr você com o nosso Mestre Jesus. Espera aí. E vou sair daqui. Tá ótimo. Bom, excelente palestra, como sempre, né? Mas nos trouxe, assim, bastante exemplos práticos, né? De como a gente pode fazer a prece, né? Como a gente pode pensar nesse processo realmente de estar pedindo ferramentas e não pedindo coisas prontas, né? Porque é o que vai chegar para a gente mesmo. Gente, uma muito boa noite, né? Então, não dei boa noite para vocês antes.
mas que vocês estejam em paz e tranquilos, que tenham tido tempo de buscar suas águas, né? Vamos já deixá-las prontinhas aí para poder fluir, para essa semana ser bem bacana. E vamos nos preparando, então, para essa doação. Lembrando que a gente aprendeu bastante sobre como fazer uma prece, né? Uma prece eficaz, uma prece do nosso coração, e agora que a gente possa, sim, retribuir tudo aquilo que a gente recebeu, agradecendo tudo que a gente recebeu aqui, e principalmente aprendendo a aplicar. Mas antes de aplicar, a gente vai abrir nossos corações, vamos fechando nossos olhos, nos preparando para levar tudo de melhor que nós temos para aqueles que tanto necessitam. Então, vamos nos preparar. Agora nós já aprendemos um pouco mais sobre isso. Vamos nos abrir em nome do Mestre Jesus. Muito importante a gente sempre fazer isso em nome do Mestre, em nome de Deus, para que a gente possa efetivar aquilo que nós estamos pedindo nesse momento. Então vamos vibrando, né? Vibrando inicialmente por todas as pessoas aí que foram colocadas na live, para que cada um receba de acordo com as suas possibilidades, de acordo com as suas necessidades, de acordo com os pedidos feitos, para que todas as vibrações do plano espiritual, as vibrações de amor, de luz e de paz, cheguem a cada um. Lembrando que todas as vibrações que estamos fazendo serão recolhidas pelo plano espiritual e serão levadas aos lugares de acordo com as necessidades que o plano espiritual bem sabe e que o Mestre Jesus propicia para todos. Vamos vibrando muito intensamente pela guerra, né, entre Israel, aí o Hamas, o Hezbollah, para que os dirigentes aí, de alguma forma, possam se acalmar, se tranquilizar, que possam resolver isso logo e da melhor forma para que pare esse processo tão desgastante para toda a humanidade, não é verdade? Vamos vibrando também pela Rússia e pela Ucrânia, também essa guerra que já se prolonga, que os dirigentes possam receber a luz do Mestre Jesus, para que possam também se acalmar da melhor forma possível, que toda a população possam receber o amparo, a luz, a iluminação, tanto aqueles que estão desencarnando nesse momento, quanto os encarnados que estão nesse momento, nesse combate, né? Vamos vibrando muito especialmente por todo o planeta Terra, né? Onde haja aí fome, né? Dificuldade de sobrevivência, dores, que a luz do Mestre Jesus possa chegar a cada um. Vamos vibrando pelo nosso Brasil que também necessita, né, que os nossos dirigentes sejam amparados, iluminados, orientados, tanto de qualquer liderança, né, das cidades, dos estados, né, do Brasil como um todo, que os dirigentes possam ser iluminados pelo Mestre Jesus, trazendo muita paz, muita luz e uma vida boa para a nossa população brasileira, né, que todos possam receber de acordo com as suas necessidades. Que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram nas ruas, que passam fome, que passam dores, que estão longe de seus familiares, que possam receber o amparo, a luz, o amor do Mestre Jesus, aqueles que estão sem um lar, os jovens, né, os jovens envolvidos em drogas, os idosos aí que são abandonados, que possamos vibrar por orfanatos, por asilos, por delegacias, por penitenciárias, por todos os lugares onde haja uma alma necessitando de cuidados, de amor, de um abraço, de uma prece. Que possamos vibrar muito intensamente por todos aqueles que se encontram num leito de dor, em pronto-socorros, com doenças físicas, emocionais, que possam ser amparados pelo Mestre Jesus. Que possamos vibrar muito por todos os irmãozinhos que se encontram na crosta, no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas, que um pingo de arrependimento em seus corações possam ser vistas pelas caravanas socorristas e que possam ser amparados, iluminados, que possam recomeçar a sua caminhada da melhor forma possível. Que possamos vibrar por todos aqueles que estão doentes do corpo, da mente, do espírito, que possam ser amparados, iluminados, acolhidos na luz do Mestre Jesus.
que possamos vibrar muito intensamente por todos aqueles que se encontram angustiados, que se encontram em depressão, que se encontram ansiosos, que possamos vibrar de alguma forma pedindo por cada uma dessas pessoas, por cada um desses espíritos, que possam receber a luz e a paz do Mestre Jesus, que possamos vibrar pela harmonia entre todas as religiões, pois afinal nosso Deus é um só, e que a harmonia, independente das diferenças de opiniões, que possa haver respeito e harmonia entre cada uma dessas ligações pessoais que cada um faz. Que possamos vibrar pelos nossos desafetos, aqueles que de alguma forma, nessa encarnação passada, que possamos perdoar e sermos perdoados, porque afinal não sabemos se foi no passado, se foi agora, mas que possa haver o amor, a luz, o amparo, o equilíbrio, para que possam ser resolvidas essas situações, ainda em tempo de serem resolvidas. Que possamos vibrar com muita intensidade por todos aqueles que se encontram em nossas listas de vibrações, lá no centro, nas caixinhas, nos tratamentos fraternos, que possamos vibrar por cada um que se encontra doente, em nossos grupos especiais aí de processos neurológicos, como Parkinson, Alzheimer, demências em geral, que possamos vibrar por oncologias, né? Que todas as pessoas que solicitaram vibrações possam ser amparadas, iluminadas, que possamos vibrar por patologias como pressão alta, diabetes, problemas gástricos, problemas intestinais, que possamos vibrar por todos aqueles que estão com alguma patologia, que possam ser orientados, amparados, iluminados, para que possam receber uma luz, uma paz e amor no seu corpo físico. Que possamos vibrar por todos aqueles desencarnados, aqueles que nos precederam à pátria espiritual, que eles possam receber as saudades em formas de flores, em formas de amor, em formas de luz, para que possam continuar com a sua evolução e que logo, logo nos encontraremos. Que possamos vibrar pelos suicidas, que por alguma questão acabaram tirando suas vidas, que eles possam ser amparados, resgatados, iluminados, porque afinal de contas, a vida não acaba por aqui. E aí eles serão orientados para que eles possam continuar a sua trajetória divina, sua reencarnação e seu retorno por aqui para um novo aprendizado. Que possamos vibrar por desaparecidos, por desamparados em geral. Que possamos pedir por aquela pessoa que estamos pensando nesse momento, que talvez precise de uma vibração especial dentro do nosso contexto, dentro do merecimento, que possam ser amparados. E que a luz do Mestre Jesus possa entrar em nossos lares, que a chama depuradora das equipes de socorro, de cuidado, possa entrar em cada pedacinho do nosso lar, retirando miasmas, impurezas, formas de pensamento, enfim, todas aqueles pensamentos mais nocivos, que a casa possa ser iluminada, cada parte da nossa casa possa ser limpa, higienizada, inclusive quem ali se encontra, mesmo não participando do Evangelho, que possa ser iluminado, amparado e receber a luz do Mestre Jesus. Que finalmente possamos pedir autorização para pedirmos por nós mesmos, que possamos pedir força, determinação, tolerância, amparo, compreensão, trabalharmos com muita força a nossa reforma íntima para o nosso processo individual e espiritual, que possamos a cada dia agradecer pelo dia que temos e ao anoitecer pela noite que se inicia de novos trabalhos, e que possamos nos fortalecer para mais essa semana que inicia, que possamos pedir que as águas que estão sobre as mesas ou os copos que possam ser fluidificados, para que cada um receba o seu remédio de forma individual. E assim, na luz do Mestre Jesus, e com esse ambiente tão gostoso, vamos encerrando esse evangelho desta noite. Que assim seja. Pessoal, voltei rapidinho para dar só um recado.
Não se esqueçam que quarta-feira é feriado, dia 15. Então nós vamos ter live online, tá bom? Não vai ter trabalho presencial, só online. Então aproveita o feriadinho na quarta-feira. Eu vi que o pessoal aqui deu até quarta-feira e tal. Mas a quarta-feira vai ser no online, tá bom? Não vai ter trabalho presencial lá na casa. Mas eu estarei aqui no online com vocês, fazendo vibrações, com o meu grande amigo também. Você também é minha grande amiga, mas com o meu grande amigo de quarta-feira, André Gentil, que estará fazendo a palestra. Tá bom? Então vamos fazer igual, parecido com o domingo aqui, mas vamos fazer online na quarta-feira. É isso, Lulu. Quer dar o seu tchau aí? Manda ver. Boa noite, gente. Boa semana. Fiquem em paz, bom feriado e a gente vai se vendo por aqui. Até mais. Boa noite, pessoal. Um beijão para vocês aí. Boa semana, muito abençoada, muito protegida pelo Mestre Jesus. Fiquem com Deus. E quarta-feira estamos aí novamente. Beijos, beijos. Tchau, tchau.